Olá, bem-vindo para você que nos acompanha no rádio, na TV, nas nossas plataformas, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem a história do Brasil. E hoje o nosso assunto, o agronegócio. Em meio à crise provocada pela pandemia, o agro não parou e garantiu o abastecimento no Brasil. No entanto, os desafios são muitos, como a inflação, a ameaça de desabastecimento de fertilizantes. O custo do país também atrapalha. O aumento dos combustíveis pode inviabilizar a retomada do crescimento. O empresariado é unânime. O PIB do Brasil precisa mais do que nunca se expandir em 2022. O nosso convidado é o presidente da Abramilho e também coordenador de agronegócio da Associação Comercial aqui de São Paulo, Dr. Cesário Ramalho. Dr. Cesário, olha, muito bem-vindo aqui à TV Jovem Pan News. Nós que por muitos anos conversamos pelas ondas da Jovem Pan, o senhor ainda como presidente da Sociedade Rural Brasileira, o senhor tem uma longa jornada no agronegócio aqui do país. É uma honra te receber aqui, doutor. Muito obrigado. Como vai? Tiago, muito obrigado você. Eu te agradeço, te parabenizo ao mesmo tempo. Você tem uma carreira longa aí na nossa Jovem Pan. Eu lembro aí que eu sou ouvinte atento à Jovem Pan há muitos e muitos anos, desde a da Rádio Pan-Americana aí. Tinha lá o Geraldo José de Almeida, um grande narrador, né, de futebol. Então, a gente é muito amigo da Jovem Pan historicamente. E parabéns a você, é um prazer estar aqui. Lembrando sempre que a gente é produtor, que nós somos produtores rurais, pecuaristas, que temos gerações nas nossas costas, com esse trabalho aí imenso. Portanto, é um prazer estar aqui com você e estou às suas ordens. Muito obrigado. Bom, doutor, a gente atravessou um período muito difícil, ainda atravessa um período muito difícil, que é o período da pandemia, claro. O senhor, na sua longa jornada de carreira, nós todos também nunca enfrentamos uma situação como essa. E eu começo perguntando o seguinte: o agro segurou o Brasil nessa pandemia? Ou isso é mito que o agro segura o PIB do Brasil? Tiago, é um mito, mas é uma grande verdade, é uma grande realidade. Esse é o estilo do agro, né? O agro não pode parar, o agro não para nunca, né? Você vê, o Brasil enfrentou aí, nós e o mundo, essa pandemia, mas todo mundo comeu, todo mundo come. De repente, internados, o mundo internado, 7 bilhões de pessoas, evidente que não é tudo, mas é referência, a referência é esses 7 bilhões, mudou todo mundo, né? Mudou tudo, mudou o consumo, mudou tudo, e as nossas máquinas, elas chegam a hora de plantar, Tiago, ela sai do barracão, ela sai do galpão e ela vai para o campo e planta. Nós não podemos perder. A agricultura é dia e hora. Nós não podemos perder o time da agricultura. É o fator sol, é o fator da chuva, é a chuva no nascimento da semente, é o excesso da chuva na colheita, o algodão não colhe, a soja também enfrenta, já perdemos lavouras e lavouras com excesso de chuva na colheita. Então, a agricultura tem essa dinâmica, tem essa loucura. E nós, felizmente, a nossa agricultura está bem instalada, ela está muito bem atualizada, o agricultor vem investindo nas suas máquinas, nos seus equipamentos, nas suas gestões, tá certo? Melhorando, conhecendo melhor as suas terras. Então, nós mantivemos esse ritmo, né? E, evidentemente, fomos beneficiados, porque a agricultura, os preços cresceram, né? E nós tivemos boa rentabilidade, estamos tendo boa rentabilidade na safra 2021 e essa 21-22 nós já temos muita coisa vendida futuro, o açúcar está vendido futuro, a soja vendida futura, milho também, percentagens razoavelmente grandes. Então, a agricultura, além de prestar o serviço, manter o fornecimento, ter aguentado um crescimento de demanda global, nem tanto brasileira, nós estamos nos saindo bem. Graças a Deus, aí, eu acho que graças ao agricultor, aos climas, ao apoio que nós temos, à estrutura que o nosso país tem,
conseguimos atender os nossos compromissos, internamente e externamente. Agora, doutor Cesário, como que a gente pode pensar nessa retomada, o pós-pandemia? Aliás, esperamos que a pandemia realmente esteja no fim, com o avanço da vacinação aqui no país. E uma grande preocupação é sobre a questão climática, né? Que o Brasil enfrenta a maior seca dos últimos 90, 91 anos. De que forma isso não vai atrapalhar, se é que não vai atrapalhar, essa retomada a partir de agora, doutor? Olha, você falou aí a questão do clima. O clima, por enquanto, vem andando bem. Nós temos esses fatores Laninha e ele não tá prejudicando. As nossas lavouras esse ano estão numa situação muito boa, generalizadamente. Você vê que nós temos lavoura no extremo sul e temos quase que no extremo norte. A Roraima agora está plantando soja. Então, o clima não está ruim. Nós tivemos um problema climático muito forte, Thiago, na lavoura de milho, que é a lavoura da safrinha. Nós plantamos ela em fevereiro, colhemos em junho e julho. Esse aí que nos fez perder nessa safra 2021, perder 25% da nossa colheita. Né? Tivemos muitos problemas, importamos milho do Paraguai, importamos bastante milho da Argentina e liberamos, a ministra Tereza Cristina liberou, nós conseguimos na CPN Bio, esses eventos novos, essas sementes novas, genéticas novas, trouxemos americanos para suprir o maior fornecedor de carne de frango do mundo, que é o Brasil. É muito importante essa questão aí do milho. Então, nós não tínhamos estoque e fomos usar estoques estratégicos do exterior. Alguém ficou bravo, o produtor achou ruim, mas nós não podemos preocupar só com a lavoura. Eu sou agricultor, lideramos uma entidade de agricultor, mas eu não posso pensar só em mim, só como agricultor. Nós temos que pensar uma cadeia. Não adianta eu produzir se eu não tenho consumidor. Não tenho o Tiago aí e os seus companheiros comendo as carnes de frango e outras carnes. Portanto, foi impactante o clima nesse momento, mas nós conseguimos solucionar. E temos boas notícias. A safra de milho, ela provavelmente deve crescer aí mais de 10%, com certeza, é a safra de milho que nós vamos plantar em 22, em fevereiro. Vamos crescer a safra. Temos demanda interna e externa. Agora, o clima, Tiago, nós plantamos aí com alguma alerta, alguma chamada de atenção, mas o clima tem variáveis grandes. Infelizmente, Tiago, nós não podemos esquecer que nós estamos em fases de mudanças climáticas. A mudança climática, você no seu gabinete aí na Jovem Pan, no alto aí de um prédio aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, você observa que tem mudanças climáticas de todo lado. Tem ventos diferentes, tem granizos diferentes, tem tufões, tem essas grandes tempestades, enfim, tem as mais variadas modificações climáticas que atrapalham imensamente. Então, nós temos que trabalhar com muita segurança, obedecer muito a determinação dos nossos técnicos, dos períodos corretos de plantio, para que não atrasem. De gestão, de manejo das nossas lavouras, muito mesmo dentro da técnica, dentro da ciência. Agricultura é ciência. Então, se nós formos caminhando assim, nós vamos indo. Não deixe de lembrar que nós tivemos um recorde de produção de soja, de grãos nessa safra 2021. E eu falei agora há pouco, nós podemos ter novo recorde aí para a safra 21-22. Perfeito. Doutor Cesário, falando sobre os insumos agrícolas, né? Houve um ruído recente envolvendo a China, por exemplo, sobre preços, sobre importação. Qual que é o risco para nós que somos leigos, né? Não temos tanto contato assim com o agronegócio? De que forma os insumos agrícolas, a falta desses produtos, essa falta pode prejudicar o desenvolvimento de uma lavoura ou prejudicar a evolução e o próprio PIB do Brasil, não é? Ô, Tiago, isso aí é muito importante, isso aí é importantíssimo, né? Porque não pode
Qualquer pessoa que nos ouve ou nos vê, sabe que se o Brasil tem essa potência fantástica na produção dos alimentos, né? Nós somos isso. Como é que nós temos uma dependência de 70%, 80% e algum produto até 90% de importação? Nós temos a questão do potássio especificamente, que é um dos principais componentes dos nossos fertilizantes, né? Você tem o fertilizante, tem os defensivos. Defensivos servem, vamos dizer, a grosso modo, para equilibrar a lavoura, não deixá-la ser atacada por um percevejo, por um inseto, os fungicidas, é uma outra coisa. Isso aí nós não temos um problema grave de importação. Nós temos uma importação difícil na questão do potássio e dos fósforos, os fosfatados. O potássio nós chegamos a importar aí coisa de 80% a 90%. E, Tiago, nós temos isso, eu debati isso no meu período de sociedade rural brasileira há 8, 10, 12 anos atrás. O ex-ministro da Agricultura, Reino Stefanes, um grande ministro aí do Paraná, tivemos uma live a semana passada falando sobre esse assunto. Esse assunto já foi levantado, esse assunto foi debatido, esse assunto foi colocado para o agricultor, para as lideranças, para os governos que vêm. O governo vem e vai, muda um, muda outro, e nós, como empresários, como agricultores também, que somos empresários, nós temos que ir nos adaptando aos governos. Nós não somos governo, nós somos empresários e produtores. É isso que nós temos que seguir. E nós demandamos isso, pusemos isso numa demanda de debate, mas não conseguimos evoluir. E agora nós caímos com a pandemia com várias dificuldades. Nós temos uma dificuldade imensa de logística, dos navios nos oceanos e nos portos. Nós temos dificuldades fantásticas no Big Bag, nos containers, né? Não há container. Tá certo? A carne, por exemplo, também atravessa um problema com a China. A carne, você tem que esperar o container voltar da China para carregar ele de novo aqui. Quer dizer, virou isso aí um pandemônio. Isso aí. Então, é uma situação dramática que nós temos. Eu acho que o governo atrasou com essa questão. A ministra Tereza Cristina, com a sua habilidade, o seu jeito, a sua diplomacia, né, da Tereza Cristina, esteve na Rússia semana passada. Eles prometeram manter as exportações, porque a Rússia também sente a dificuldade global de fertilizantes. Então, ela reduziu as exportações. Mas a Tereza, nas suas habilidades, conseguiu manter os mesmos volumes da Rússia. Mas eu digo para os meus companheiros agricultores, vamos com calma, vamos aguardar essas mercadorias, esses produtos embarcarem, tem que chegar nos nossos portos brasileiros para a gente, então, começar a comprar, Tiago. Isso é importante, comprar os fertilizantes da safra 22, 23, porque a safra 21, 22 de verão está completamente abastecida em preços acessíveis. A safra de milho, safrinha, que começa em fevereiro, também nós temos praticamente 80%, 90% comprado. Então, agora temos o desafio é a safra 22, 23, que nós vamos plantar em setembro, outubro. Essa é que está com grande dificuldade. Mas nós temos que ter muita tranquilidade. Existe alguns exorbitando nos preços, forçando o agricultor a comprar em alguns momentos. Então, isso é que eu digo, esperar um pouco. Nós temos ferramentas para poder conviver com essa, eu reputo isso, uma coisa gravíssima, 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 essa questão dos fertilizantes importados. E precisamos estudar uma maneira de minorar essa dependência.
Claro. Doutor Cesário Ramalho, acho que quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, deve pensar, bom, o senhor é presidente da Abramilho, então o senhor entende tudo sobre o etanol. E falando sobre os combustíveis, a gente sabe que a situação não é fácil, muita gente pagando R$7, R$8 pelo litro da gasolina. E a gente se lembra lá atrás do Proálcool, né, no fim dos anos 70, e até hoje praticamente o álcool não decolou, tem a mistura do etanol com a gasolina. Eu pergunto, esse mercado de combustíveis vai parar onde? Porque o preço é atrelado ao mercado internacional. Há muita discussão sobre fundo para se segurar o preço. Agora, inclusive, uma iniciativa do próprio presidente dos Estados Unidos de tentar evitar e segurar os preços no mercado internacional. Qual que vai ser a saída? Porque é uma situação muito difícil, né? Acho que o senhor nunca presenciou, pelo menos no momento recente aqui do Brasil, uma situação como essa. Ô, Tiago, com certeza, viu? É bem abordado. Eu acho que isso aí é um componente forte nos nossos custos, né? Eu acho que nós temos aí do óleo diesel alguma coisa aí em torno de 10% do custo, 8%, 10% do custo, talvez, dependendo das várias regiões brasileiras, né? Das várias dinâmicas que que os agricultores impõem às suas lavouras. Nós temos várias situações, mas o diesel é um componente da maior importância, porque ele é usado para plantar, ele é usado para colher, ele é usado para transportar, é usado para manter as nossas lavouras, os defensivos todos que nós aplicamos, fungicidas, defensivos, etc. e tal. Então, nos atinge fortemente. Mas, Tiago, isso aí, da mesma forma que a agricultura brasileira se capitaliza fortemente, se capitalizou nessas duas últimas safras, o problema do combustível, ele afeta o combustível negativamente para a população como um todo, que é a questão do dólar. O dólar é excessivamente alta. Nós temos várias matérias em vários jornais e revistas especialistas que você tem um dólar, uma moeda brasileira, é a moeda mais desvalorizada, que foi mais desvalorizada entre esses países emergentes, né? Então, eu reputo que isso é a grande dificuldade, maior dificuldade da questão do combustível. O combustível temos que ter alguma coisa protegendo, porque nós não podemos ficar tão exposto, né, Tiago? Eu não entendo, eu não sou economista, mas vendo assim, acabamos de falar a questão do milho. Nós não tínhamos estoque de milho no Brasil. Nós perdemos 25% da nossa safra. Nós fomos buscar milho nos Estados Unidos. Nós fomos buscar o milho na Argentina para suprir os 4 milhões de emprego que nós temos na cadeia do milho, desde a lavoura, da pré-lavoura, até sair o frango, o boi, o suíno lá na frente e o peixe, que cresce muito também. Então, eu acho que o país tem que se proteger um pouco mais. Eu não sei, eu vi alguns debates na Câmara, no Senado, no Congresso esses dias, alguns deputados a favor, outros contra, mas eu acho que o país tem que se proteger. Nós temos uma deficiência extraordinária na questão das refinarias, nós temos que privatizar, nós temos que vender, isso foi vendido incorporado, foi vendido errado, nós temos que fomentar mais refinarias no país como um todo. Nós não podemos também pôr refinaria em cima, num determinado estado, em cima das demandas que você tem. Então, eu acho que isso, como algumas coisas faltam na agricultura. A agricultura tem um problema terrível, que é essa dependência externa dos fertilizantes. Qual é o amanhã? E isso eu acordei hoje? Não. Faz mais de 10 anos que nós estamos debatendo essa questão. E a ministra Tereza Cristina entrou no governo sabendo disso. E o Ministério de Relações Exteriores tem que andar com a Tereza Cristina. Nós temos que fazer uma demanda para o Ministério das Relações Exteriores, assessorado pelo Ministério da Agricultura. Então, existem falhas gerenciais aí nessa questão. É um impacto muito grande. E o etanol, especificamente, eu não sou produtor de etanol, produtor de cana-de-açúcar também. Eu acho, Tiago, que eu valorizo muito o etanol. Eu acho que o etanol é um grande combustível e só lembrando que o Brasil é altamente qualificado
na produção da energia limpa. 70% da energia brasileira vem das nossas hidroelétricas, não é? E nós agora crescendo na área, na energia eólica, na energia solar. Nós estamos crescendo muito nas nossas fazendas, nas casas, em todos os cantos você vê isso. Então, nós temos uma matriz energética de alto nível, renovável, né? Agora, nós precisamos equalizar melhor essa questão do petróleo. Nós estamos trabalhando para substituir, mas você sabe que isso tudo é um processo muito lento. Nós temos um país muito grande, uma dependência ainda grande. E o etanol, ele não adianta. As pessoas às vezes me perguntam, pô, mas o etanol precisa subir como a gasolina, não é? O etanol não é brasileiro, o etanol não produz aqui em Ribeirão Preto. Poxa, é verdade. Mas você tem o modelo aí da energia, do combustível, que o etanol está ali no meio. Então, ele participa da gasolina com 27%. Ele participa no etanol puro, aí, que nós abastecemos os nossos carros, ele não pode descolar do preço da gasolina. No governo da Dilma, ela não reajustou os preços da gasolina pelo mercado internacional. O que aconteceu, Tiago? Quebrou. De 520 usinas, quebraram mais, quase 20 usinas quebraram. É desemprego, é falta de renda, e foi uma política errada. Foram contra essa questão do ajuste da gasolina brasileira aos mercados internacionais. Então, é um preço caro que nós estamos pagando, atinge a população como um todo, tudo é transporte, a inflação está ligada a isso, nós temos uma inflação alta, é um grande desafio. Eu, mais velho um pouco, que boa parte do pessoal que nos vê e nos ouve, eu sofri muito com isso, o país sofreu com isso, nós desestimulamos muito o investimento, muitos trabalhos e sacrificamos muito o povo brasileiro. Então, nós temos que trabalhar muito com isso. Eu acho que é uma questão que impacta muito fortemente a questão agrícola, o programa agrícola na frente, né? E o país aí que está prejudicado. Mas o etanol, ele colabora com isso. E, infelizmente, se nós não corrigirmos o etanol, o estoque acaba amanhã de manhã, força de expressão, mas ele vai sair fora de uma regra natural de consumo, que é o equilíbrio que existe aí do valor de até 70% do valor da gasolina para o etanol. Sem dúvida. Doutor Cesar Ramalho, falando agora sobre um outro assunto, no começo da nossa entrevista eu falava que o agronegócio carrega o PIB do Brasil nas costas. E aí muita gente critica o agronegócio, dizendo que o agronegócio é o grande vilão do desmatamento aqui no Brasil, das queimadas, enfim, de toda essa questão ambiental. O senhor já vai fazendo o sinal que não, né? Recentemente a gente acompanhou a COP26 em Glasgow, na Escócia. É bom ouvir o lado do empresário também, porque a gente ouve muito os ambientalistas, ouve os integrantes do governo e do lado do empresariado. Como é que o empresariado rebate essas críticas, esses ataques? Olha, Tiago, eu rebato com uma simplicidade muito grande. A agricultura brasileira é a agricultura mais sustentável que tem no mundo. Nós temos 97% do nosso produto absolutamente sustentável. O problema está na Amazônia. Você sabe que eu, na minha propriedade aqui, eu tenho em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, eu tenho 20% da minha área que eu sou obrigado, eu já vinha preservando de certa forma, hoje tem uma lei que é preservada. Nós, além de termos aí 67% do território brasileiro preservado na Amazônia, né? Nós ainda temos isso aí tudo dentro das nossas propriedades, que eu acho até uma coisa exagerada. Eu vou aos Estados Unidos ou na Europa, você vê que nos Estados Unidos você tem milhares de parques, né? E você explora a sua propriedade na potência maior que ela pode te dar. Então, eu sou um pouco crítico disso. Porém, nós temos uma regra, temos uma lei e nós vivemos nos mercados externos. O nosso comprador, o nosso mercado lá fora e o mundo não quer que a Amazônia seja destruída. Nós temos que encontrar, através da ciência,
que a ciência gerou toda essa agricultura que nós temos aqui hoje, ela é gerada pela ciência. Ela iniciou-se em 48 anos atrás, ela consolidou essa ciência através da Embrapa, fundada há 48 anos atrás, pelo ex-ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, um gaúcho muito batuta, muito bacana, que enxergava longe, além dos morros, né? Ele enxergava e fez a Embrapa em Brasília. E isso tudo foi inspirado na experiência extraordinária do ex-ministro Alisson Paulinelli, um homem que estava aí, ficou entre os 30 mais importantes dessa questão agora no Prêmio Nobel no mês passado. Não ganhou o Prêmio Nobel, mas indiretamente a gente reconhece que ele ganhou o Prêmio Nobel para nós. Então, nós temos que preservar a Amazônia, nós temos que ter uma política adequada lá, nós temos que ter policiamento. O general Mourão assumiu que não deu conta, mas tinha que saber que não ia dar conta. Nós sabíamos que não ia. A Amazônia é um país, é quase o tamanho da Europa. São 450 milhões de hectares que nós temos na Amazônia, que o Brasil tem 850, nós temos 450. Na Amazônia é legal. Se nós pegarmos uma Amazônia maior, aí, as bordas da Amazônia, nós vamos para 550 milhões de hectares. É mais da metade do país que está preservado. Mas acontece que o mundo não entende assim. Então eu vejo, Tiago, mas eles lá derrubaram tudo. Derrubaram, mas derrubou em 1.600, 1.700. Eu tenho 50 anos de trabalho, quando eu comecei a trabalhar, nós não tínhamos essas preocupações, nós não tínhamos esses conhecimentos. Então eu defendo, a Amazônia precisa ser ocupada através da inteligência, através da ciência, com responsabilidade, e não fazer da Amazônia um patamar político, um palanque político que fizeram da Amazônia. E isso atrapalhou a imagem do nosso país. Nós, agricultores, estamos usufruindo do nosso trabalho, da nossa capacidade de produzir uma comida sustentável. Nós desafiamos qualquer pessoa no mundo para vir aqui e ver se as nossas produções não são sustentáveis do eixo norte para baixo. Doutor Cesário, oi. Temos mais um minutinho para a gente encerrar aqui a nossa... Só encerrando, eu defendo só isso. Uma árvore em pé na Amazônia tem que valer mais do que uma árvore deitada e queimada. Sem dúvida. Nós criticamos, sou crítico a isso. Diga. Perfeito. Não, só para a gente encerrar, temos um minutinho para encerrar aqui o nosso programa. E claro que é um tema que daria mais 10 programas, que é a reforma tributária. O senhor acha que algum dia o senhor vai ver a reforma tributária aprovada aqui no Brasil? O IVA, aquela coisa toda, não? Olha, nós tivemos aí ontem mesmo, antes de ontem, né, lá na Associação Comercial, que é uma coisa importante para a agricultura, uma entidade como a Associação Comercial, 127 anos de luta pela livre empresa, livre iniciativa, a entidade da empresa, né, aceitar a área rural lá. Mas eu sou pessimista, eu acho que esse governo passou, ele nasceu para fazer as reformas e não aconteceram as reformas. Aconteceu uma reforma da Previdência que já estava praticamente pronta. Infelizmente, porque lá também no debate junto ao presidente do Senado, o senador, ele foi levantado, quer dizer... nós temos que fazer primeiro a tributária, não é, Tiago? E encerrando aqui o programa, eu estive em Portugal há pouco tempo atrás, fez uma reforma tributária, demitiu funcionários fantasma, outros funcionários que não eram necessários, cortou salários, equilibrou junto a isso tudo de acordo com a iniciativa privada, que é modelo, e fizeram uma reforma no país. Eu acho que o Brasil precisa passar por isso. Nós temos que, agora, a oportunidade é o ano de 22, que nós temos que debater, nós temos que gritar e berrar por política, nós temos que debater assuntos e os temas que nos interessam. Nós aqui na sua entrevista, você abordou comigo temas muito importantes para o Brasil de amanhã, da sustentabilidade das nossas famílias, do nosso povo brasileiro, dos meus netos, que vão ficar por aí. Nós temos que fazer isso. Então, acho que nós temos a oportunidade, vai começando aí, vamos dizer, a partir de janeiro, fevereiro, que vai se intensificar esse debate. E vamos ver se a gente elege. Não um do lado de cá ou do lado de lá. Vamos procurar o equilíbrio, vamos debater
temas que impactam no futuro do nosso país, no bem-estar do brasileiro, na acomodação, na tranquilidade do povo brasileiro. Doutor Cesário Ramalho, olha, foi uma honra, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, agora aqui na TV Jovem Pan News, e até a próxima, um abraço, bom fim de ano. Obrigado, Tiago. Bom fim de ano para vocês também. Parabéns aí, sucesso a você, carreira tão brilhante aí, tantas vezes debatemos coisas aí, abordando coisas em benefício do nosso país. Né? Muito obrigado, o apoio que você dá à agricultura também, a importante agricultura. Né? O brasileiro precisa ter orgulho do agricultor brasileiro, ele trabalha muito. Um abraço. Muito obrigado. Bom, conversamos com o Cesário Ramalho, que é presidente da Abramilho e que também comanda o setor de agronegócios da Associação Comercial aqui de São Paulo. Então, esse foi mais um Diálogo Jovem Pan. Agradeço a você pela atenção, pela gentileza. Diálogo Jovem Pan que traz sempre personalidades que fazem a história do Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e boa semana.